Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Estou aqui com a Raquel Quartiero, queridíssima Raquel, fundadora do RQX System, né, um aplicativo inovador nessa área fitness. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo do nosso episódio de hoje. Olha lá, já tá mostrando na tela aí. E aí, Raquel, como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo certo. Com a vida de recorrência, a vida fica mais fácil, né? Muito bom, muito bom. Kel, olha só. Eu quero já entrar aqui um pouquinho, né, na tua história já de cara. Eu quero que nesse episódio a gente possa conversar um pouco sobre essa questão da democratização da saúde, porque eu vejo isso muito claro, né, na tua comunicação, naquilo que você divide nas redes sociais, né? Você que tem uma influência grande nas redes, conquistou isso, né, ao longo desses anos de trabalho consistentes. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre essa perspectiva e o que mudou, né, na sua carreira entre você ser uma profissional da área da educação física e depois se tornar, né, uma influência dentro dessa área, dividindo esse conhecimento através da internet. Compartilhe um pouquinho com a gente essa experiência dessa transição, como que foi para você? Eu posso te falar, eu acho que aqui sobre dois olhares, né? Sobre dois aspectos. Uhum. Um primeiro sobre os meus anseios pessoais, da minha vida, do que eu busco para minha vida. Uhum. E outro sobre o contexto de colaboração com o mundo mesmo. Deixa eu começar primeiro pelo esse contexto de colaboração com o mundo. Legal. Se eu não me engano, o estudo mostrou que até 2030, antes de 2030, nós vamos ter mais de 500 milhões de pessoas adoecidas pelo sedentarismo, pela obesidade, pelo estilo de vida merda. Caraca. Tá levando. O impacto na saúde, vamos pegar o Brasil, o mundo também. O sistema de saúde ele é sobrecarregado, onerado financeiramente, por doenças ligadas ao estilo de vida, ao sedentarismo, que poderiam ser evitadas. Pouco realmente vem de alguma causa genética, enfim, coisas que não são controláveis. Eu diria, vou falar um número qualquer, tá? Mas só para dizer o quanto eu não tenho essa estatística exata nesse momento. E sei lá, talvez 80%, 90% do sistema público poderia não gastar o dinheiro que está gastando se as pessoas cuidassem da sua saúde. Esse dinheiro poderia ser redirecionado para outras coisas. Então, eu digo que o meu sonho, meu mundo ideal, I have a dream. Meu sonho é que cada hospital pudesse virar um centro de super-humanos. E a gente vai lá não porque vai curar a doença, mas porque a gente vai lá para viver 150 anos, né? Para continuar jovem, para continuar com uma imunidade incrível. Imagina quanto dinheiro nós teríamos destinado para outras áreas se as pessoas cuidassem melhor da sua saúde. Num próximo aspecto, e o que eu estou falando aqui é o que eu trabalho muito com as pessoas que eu me comunico, de trazer um propósito maior, além de se sentir bem em seu corpo. Legal. A próxima etapa, um outro contexto de contribuição com o mundo. Não é justo eu não cuidar da minha saúde e onerar meus filhos para cuidar de mim, porque eu não cuidei da minha saúde. Uau. Quantas famílias passando por pais com obesidade, diabetes, fumantes, alcoolismo, que daí a gente entra no outro lado, né? Aham. Mas tudo decorrente da falta de cuidado com o estilo de vida. E os filhos, a família, toda a estrutura é onerada de uma maneira desnecessária, tóxica, disfuncional, porque as pessoas não cuidaram da sua saúde. Então, tem noção do impacto que é não cuidar da saúde? É um impacto gigantesco. Isso é a primeira coisa, né? Sim. E aí, da minha perspectiva pessoal, dá pra gente estressar um pouquinho mais esse assunto de contribuição para depois ir para o aspecto pessoal. Sim. Mas é isso, me toca. Eu digo que a gente está aqui para tentar quitar uns boletos e deixar um créditozinho lá com o cara lá de cima.
deixar um créditozinho, aí fazer uma contribuição com o mundo, fazer nossa tarefa aqui de contribuição. E é isso, é a maneira que eu tenho de contribuir com o mundo e deixar um crédito lá com cara de cima para ver se... Legal, muito bom. Fazer minha parte de contribuição. Muito bom. Kel, eu vejo essa coisa da causa, isso é muito forte em você, né? Desde até daquele outro podcast que a gente fez junto, né? Que você, inclusive, contou um segredo aqui. Vou deixar linkado aí para quem depois tiver interesse de ouvir, poder ouvir. Agora, uma coisa que eu percebo, Kel, que essa questão da causa, ela move, assim como te move, né? Também move outros profissionais. A gente pode dizer que a causa, ela é um movimento que acaba movendo diversas pessoas que se empenham no seu trabalho, que se esmeram, né? Profissionais que eu falo aqui não são aqueles profissionais que estão, sei lá, escolheram uma profissão simplesmente como uma forma de ganhar um dinheiro, mas, de um modo geral, algumas pessoas se encontram nas suas profissões como uma vocação, e eu vejo isso muito claro em você como profissional. Só que existe uma diferença, né? Por quê? Porque a maioria dos profissionais vivem na média. Mesmo tendo uma causa, mesmo tendo uma linha de pensamento e tudo mais, até assim, quer fazer o bem, quer ajudar as pessoas, né? Só que você é diferente. Você tem um diferencial aí, né? Eu sei que é estranho a gente ficar falando da gente mesmo, é muito mais fácil para mim enxergar isso e ver essa diferença. Só que, né, no seu caso especificamente, isso é meio que não tem como negar, né? Por exemplo, eu vou dar aspectos práticos aqui, né? Você tem mais de 200 mil alunos. Pô, isso não é qualquer um, né? Você tem um... tudo bem. Aí você pode vir e falar, pô, Pedro, mas não sou só eu, tem toda uma empresa, não sei o quê. Eu já sei que você vai falar isso, né? Tá bom? Eu sei disso, tá tudo bem, tudo bem. Você tem um parceiro e tal, e tem uma empresa, não sei o quê, tiriri, tarará. Beleza. Mas você tem mais de 1 milhão de seguidores. Isso não é aleatório, não é robozinho lá, Mohamed, não são seguidores comprados, entendeu? Né? Porque se o cara fala assim, não, tem 1 milhão de seguidores, mas vai lá, compra aqueles seguidores falsos lá. Dos indianos, não é? Indiano, falso. Seguidor. Beleza, aí qualquer um realmente consegue, mas são seguidores, pessoas que se engajam, que vão lá e que te idolatram em algum nível até, né? Em alguns que você vê ali que tem uma coisa muito forte, um vínculo forte com você. Você tem uma comunidade. Eu quero conseguir acessar, Kel, nesse lugar, com você, com o podcast. Cara, o que é isso? O que é isso que você tem como profissional, que sim, eu sei que tem a ver com causa, mas que na sua leitura e nos seus exercícios de autorreflexão, você consegue me dizer assim, Pedro, o que me diferencia da maioria dos outros profissionais é isso aqui, ou são esses princípios, são esses valores. Elenca para mim, para que a gente possa tirar acessar essa mentalidade sua, né, na mentalidade empreendedora aqui, né, conseguir acessar essa mentalidade empreendedora e ajudar quem tá vendo a gente a conseguir dar passos para desenvolver isso na vida deles. Acho que tem 2 aspectos que eu poderia te falar. Uhum. E tem coisas que eu consigo te falar porque as pessoas me falam disso, porque eu não notaria em mim. Tá. Eu não perceberia sozinha algumas coisas. Porque tem coisas que pra gente parece óbvio, parece natural, mas não é, né? Quando a gente, como tu falou, quando a gente sai um pouco da média, nem percebe por que sai. Porque parece tão natural aquilo. Sim. E aí é o seguinte, a primeira coisa, eu acho que tem a ver com eu ter sublimado um pouco da minha história, né? Como nós já contamos ali antes, eu quis deixar um gancho para por ver o podcast, mas eu vou falar rapidamente aqui. Tá. E tem uma história, minha mãe tem transtorno bipolar, de humor bipolar, ela foi alcoólatra por 25 anos, e isso me colocou de uma maneira muito servil e empática em tentar salvar alguém. Então, eu me lapidei, me desenvolvi tentando salvar alguém. Isso é muito forte na minha energia, na minha frequência, no meu estado.
É uma característica que tem coisas positivas, tem coisas negativas, né? Como qualquer outra. Mas quando eu comecei a dar aula muito cedo, essas coisas foram caminhando juntas. Então, acho que a primeira coisa é que eu tenho uma vontade surreal, assim, de colaborar na vida de outra pessoa. Eu digo que não é todo professor, não é toda pessoa que faz uma faculdade, né, vai ser professor de educação física que tem alma de professor. A alma de professor vem antes da técnica, é um estado de mentalidade, sabe? Então, eu me sinto com essa doação profunda pelas pessoas. Isso é meu coração, sabe? Que eu sou a minha... E aí tu perguntou assim, mas, Raquel, tem bastante gente conectada com o seu propósito. Tem. E aí vem a próxima etapa, que é uma inteligência de execução, que eu não nasci assim, e que eu fui desenvolvendo e aprendendo as habilidades. Essa semana um amigo me perguntou assim, Raquel, mas não era muito mais fácil tu ser só expert, só dar aula, e não ser gestora, não ser empreendedora, não ser especialista em marketing digital, não lidar com o RH da outra empresa, não dar os feedback. Não seria mais fácil de se... Cara, por um lado, pode ser que seria para um certo aspecto, mas para o tamanho do meu sonho, para onde eu desejo chegar, para onde a minha ambição me direciona, eu preciso desenvolver habilidades para poder chegar no nível que eu desejo. Então, não existe certo ou errado. Existe entender aonde a gente deseja chegar e qual é o pacote de habilidades emocionais, de soft skills, que a gente precisa desenvolver para chegar. E eu fui desenvolvendo essas habilidades para poder chegar no meu mundo de Walt Disney, sabe? Desse I have a dream. Para eu poder construir um mundo que eu imaginei na minha cabeça, cara, sou eu. Claro que vão ter pessoas que estão junto, vão ter, né, todo time que tu sabe que existe, as 30 pessoas que trabalham comigo, o Michel, meu sócio, meu irmão do meu coração, que a gente tem uma sinergia incrível para fazer tudo isso acontecer. Nada seria possível disso sozinha. Impossível, impossível. Mas é como se eu tivesse um sonho de Walt Disney, sabe? Sim. E que é só eu para poder fazer isso acontecer. Que legal, Kel. Muito legal. Muito legal ver esse processo seu, inclusive, de reflexão sobre, né, esses pontos, né? Então, Kel, eu quero ir com você agora um pouquinho para esse lado do seu modelo de negócio, tá? Então, você pegou toda essa causa, esse movimento, o que te move, essa visão e começou a construir ela. E aí você começou, no meio desse caminho, a encontrar um modelo de negócio que fosse capaz de sustentar o tamanho desse sonho seu. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona o seu modelo de negócio. Hoje, né, não foi assim para chegar no modelo de negócio, né? Gostaria de ter te conhecido antes para entender algumas coisas e mas hoje o modelo de negócio é uma recorrência. Então eu tenho uma assinatura. Tanto do aplicativo quanto de outros serviços também que são oferecidos. Basicamente, como é que eu cheguei nesse modelo? 7 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei no marketing digital, ainda tinham estratégias que era ou só lançamento, ou só perpétuo, e fazendo vários produtos. E eu passei por todos eles. Passei pelo lançamento, passei pelo perpétuo, passei por lançar vários produtos. E no meio do caminho a gente vai entendendo mais sobre LTV, sobre como fidelizar o cliente, sobre como... E nisso eu fui chegando no formato do que hoje é a recorrência. Legal. E como que é hoje esse formato que você entrega? Como que funciona esse modelo para quem deseja entrar, conhecer? Como é que funciona esse modelo seu? Como cliente está falando, né? Um cliente que vai acessar. Isso. Lá atrás, como foi a minha primeira vez? A primeira vez, né, nos programas. Fiz um programa que durava 8 semanas. As pessoas compravam. Assim que acabavam, me pediram um próximo passo. Eu criei um próximo programa. Elas acessavam esse próximo programa. E assim, fui indo até o terceiro programa. Aí chegou lá e disse assim, não, mas só um pouquinho. O que eu posso fazer de diferente aqui, já que elas querem ficar de maneira permanente?
E aí surgiu desenvolver o meu aplicativo e entender que eu poderia criar uma plataforma, uma marca, e que não dependesse também apenas de mim. Então, hoje, o RQX, ele é um aplicativo que trabalha treino, nutrição, mentalidade, e tem vários programas de treino, que não são só comigo, tem outros profissionais, de Legal. nutrição, de mentalidade, a comunidade aqui dentro. Então, é uma assinatura. A pessoa faz a assinatura e tem pacotes, né? Tem níveis de planos, do mais básico até o mais completo, e depois experiências um pouco mais personalizadas. Mas ainda assim, é um modelo de recorrência. Então, de maneira resumida, assinatura online, que hoje vai de R$ 29,90 a R$ 49,90 por mês, num plano anual. E uma próxima etapa, que é uma recorrência ao vivo. São aulas online, ao vivo, em salas com grupos pequenos de pessoas, que aí vai de 195, de 125 a 250 por mês num plano anual. Basicamente, esse é o formato. Como que você vê, assim, em termos de vantagem? Por que que é vantajoso para uma pessoa acessar esse tipo de material em relação a, por exemplo, academia ou outro formato, assim? Como que você se posiciona no mercado de modo a trazer essa perspectiva para quem considera, né? A pessoa virar e falar, poxa, mas eu poderia fazer, treinar e tal, e eu escolho você. Por que eu deveria te escolher? Eu trago 3 aspectos, que é de acordo com o objetivo de vida da pessoa. Aham. Vão ter pessoas que têm tempo para ir para academia, tem dinheiro para pagar um acompanhamento personalizado, que tem dinheiro para investir numa boa academia, tempo para ficar se deslocando. Vai existir esse grupo de pessoas, mas ele ainda é um percentual muito pequeno da população brasileira. Pequeno mesmo, comparando com o tamanho do mercado de pessoas que precisam se cuidar. Todo mundo precisa se cuidar na saúde. O fato é que grande parte das pessoas tem pouco tempo, não pode investir em academias caras, não pode investir em personal trainer, ou ir no nutricionista, ou ter mais um acompanhamento. Não pode. Na nossa pirâmide de renda no Brasil, 80% das pessoas ganham menos do que R$ 3.000. Sim. Não dá para pagar personal, não dá para ir para academia assim. Sim. Né? Você vai fazendo Verdade. personal 3 vezes na semana, vamos botar aqui pelo menos R$ 100 a hora aula, no mínimo aí. O cara que ganha 3 anos não pode, não vai ter condições de bancar isso. Compromete E uma aí, parte muito grande, né, da renda, né? Não acho justo que só quem tem dinheiro tem acesso ao que tem de melhor na saúde. Não é justo. Não é justo. Todo mundo tem que ter acesso a esse conhecimento. E eu tenho que conseguir suprir essa camada da população que pode pagar só isso. Se eu quero democratizar, quero cumprir meu papel com o Nosso Senhor lá, de criar os créditos com ele, eu tenho que fazer com que as coisas cheguem mais longe no que é viável para as pessoas. Então, eu consigo oferecer a mesma coisa que um personal oferece, o mesmo nível de conhecimento, a metodologia, tudo, por um valor muito acessível. Sem a pessoa precisar se deslocar para a academia, sem precisar sair de casa. Muito bom. Então, é esse o grande diferencial, e uma metodologia que funciona. É por isso que grande parte das pessoas vão escolher estar junto comigo. Muito bom. E como que você cria, Kel, essa questão da interação, né? Porque a gente sabe que o digital, ele traz essa aproximação grande, né? Mas a gente tem aquela coisa do presencial, existe isso. Como que é essa questão da interação, da comunidade? Quais são os elementos que você coloca para gerar esse engajamento com a sua galera? Como é que funciona isso? Tem algumas etapas aí. A primeira é que, particularmente, eu acho que eu me desenvolvi muito bem na parte de comunicação, de conexão, de empatia, de técnicas de comunicação para conseguir, mesmo de longe, fazer a pessoa se sentir cuidada, amparada. Então, nas minhas aulas, a maneira que eu gravo, quando eu gravo as aulas online, né?
não é só uma parte técnica que eu estou ensinando. Tem muita PNL ali, tem muita empatia, tem muita coisa que eu acumulei durante 20 anos dando aula para saber o que a pessoa está sentindo naquele momento. De eu dizer assim, eu sei que tu tá sentindo dor na coxa agora. E a tua cabeça tá te dizendo que tu não vai aguentar, mas tu vai aguentar. Vamos junto, tu vai dar conta de fazer isso. Beleza, tu tá com um pouco de sede, né? Vai ali, toma um pouquinho d'água, toma um golinho, só molha o bico aí pra gente continuar treinando. Então eu trago muitos elementos de mentalidade durante a sessão de treino. Então, antes de começar, às vezes, a sessão, na aula gravada, eu digo, olha só, tu tá com vontade de treinar ou não? Já sabe que não é todo dia que a gente tá afim e tá tudo certo. Lembra que o prazer do treino tá depois. Então te visualiza aí, sentindo aquele prazer de ter treinado. Te visualiza no final da sessão. Caraca. Nós vamos chegar lá e vai te sentir assim. Então eu trago muitos elementos de mentalidade durante o treino. E é um elemento que eu considero um diferencial meu, que eu consigo colocar ali. Porque você pelo fato de você ter, né, segura o segundo aí, deixa eu só fazer um ponto aqui de consideração. Pelo fato de você dar aula há muitos anos, você consegue inferir os momentos que a pessoa vai estar naquele momento, então, de forma gravada, né, o que você está falando aqui é gravado, você consegue acessar aquele momento falando, ó, tipo, nessa passagem do treino aqui, a pessoa vai estar sentindo isso, então você antecipa tudo isso e faz a pessoa se sentir como se ela estivesse ao vivo com você ali. Exatamente. Uau. Animal. Então, é surreal eu ver meus alunos aí na parte técnica, né? Fazer um agachamento bem feito é algo, puxa, é desafiador, que antigamente as pessoas pensavam que só presencial tocando no aluno ia conseguir fazer uma correção. E hoje, quando eu vejo as alunas fazendo um agachamento, só tendo visto os vídeos, né, na aulas, elas fazem um negócio perfeito, melhorando, eu digo, cara, eu ainda me impressiono com isso, sabe? Eu continuo me impressionando com a maneira que eu consegui montar esses feedbacks para que a pessoa possa se avaliar sozinha se está numa boa execução. Que maneiro. Então, isso é um primeiro elemento, né? A maneira com que eu gravo as aulas tem todos esses aspectos que já geram muita conexão e que é um grande diferencial. Segundo ponto, o time do RQX, né? O time de sucesso do aluno, o time do aluno feliz, são pessoas que são muito aculturadas no sistema de valores da RQX para com muita empatia se conectar e querer ajudar as pessoas. Então, eu não conseguiria sozinha atender um monte de alunos. E tá lá o time dando suporte, gerando a mesma conexão que eu procuro gerar com os alunos, elas reproduzem isso. Então, vem de bastante treinamento, de processo de contratação bem apurado, para que as pessoas tenham conexão com os valores do RQX, para conseguir viver esse propósito de querer mudar as vidas das pessoas. Legal. Então, a empresa RQX não é... Eu digo que falar empresa é muito pouco para falar o que é... Né? A gente sabe, né, Pedro? Sim. Quando a gente tem uma empresa, não é uma empresa, é uma escola, terapia, formação de seres humanos. É verdade. Né? Esse seria o segundo aspecto. O time. Um time muito bem preparado. E o terceiro aspecto é o pilar comunidade, pertencimento. Eu procuro fazer isso com bastante afinco. Então, dentro do aplicativo, tem uma comunidade que parece um Instagram, tem aulas ao vivo, tem coisas só para as alunas. A gente instiga coisas que são elementos de comunidade, né? De compartilhar coisas, oferecer ajuda, ter aulões com os alunos. Então, são elementos que precisam ser consistentemente alimentados para que gere o que tu me perguntou. Legal. Olha só, quando a gente fala, né, do trabalho com pessoas e, de um modo geral, com esse trato online, né, essa questão do engajamento, ela é algo que é fundamental, inclusive para a questão da renovação, né, porque a gente está falando de uma assinatura que isso tem uma relação direta. Quando você vai promover o seu aplicativo, né, quais são as estratégias que você usa de promoção e quais são as estratégias que você usa para renovação?
Quando tu diz a promoção, é para fazer a primeira... A primeira compra, Venda, né? novos assinantes, né? O que você usa em termos de promoção para adquirir novos assinantes e quais são as estratégias de renovação que você utiliza dentro desse processo? A gente falou do meio aqui e agora eu tô indo para as pontas. Na aquisição, Uhum. nós temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem a presença nas redes sociais, dando conteúdo de acordo com o nicho que eu me comunico. Então, eu tenho que me comunicar de acordo com o nicho. Falar do jeito que esse nicho entende. Eu tenho que gerar valor. Eu tenho que entregar algo que elas percebam que existe autoridade, a credibilidade, que gere resultado, que eu seja um exemplo disso também acontecendo também. Então, eu estudo muito sobre as estratégias de copy, de persuasão, de neuromarketing, de tudo, para que eu transmita essa mensagem de maneira que é crescente na vida das pessoas. Legal. E elas sejam possíveis pessoas que vão se tornar minhas alunas. E aí, para isso, é Facebook, é YouTube, é Instagram, é TikTok, os anúncios em cada fase, que aí o Michel Sócio domina isso de uma maneira muito legal. Fase em cada fase de engajamento, pessoas que me conhecem, pessoas que não me conhecem, de marketing, e-mail. Então, tem uma estratégia grande aí na parte do digital. Legal. Também temos, recentemente, que é a estratégia de vendas. Então, o site sales, o comercial ativo, todas essas coisas que a gente está fazendo juntos, né? A gente vem implementando juntos e que está sendo incrível. Respondido isso? Legal. Tem mais algo? Tem algo mais ali? Um ponto que seria legal dividir com a galera é assim, dentro do aspecto de estratégia de aquisição que você tem, qual que é a principal? É anúncios para uma página de vendas hoje ou você usa lançamentos? Como que você está fazendo essa principal estratégia de aquisição atualmente? Lançamentos, a gente nunca foi bom em lançamento. Nunca foi bom. Não é o que a gente domina. A gente domina realmente a estratégia recorrente. Então, não tem uma única coisa. Ao longo desses 7 anos, vai mudando os interesses das pessoas. Um conteúdo que engajava muito, tem dia que no outro dia pode ser que não engaje mais. Então, eu tenho aquisições rolando. Quando eu digo aquisição, eu entrego um super conteúdo, webinário, ensino o que as pessoas erram, como devem acertar, e dou um passo a passo. E nisso elas se viram alunas. Mostro treinos que elas podem fazer e podem dar um próximo passo e continuarem treinando. Então, tem N estratégias aí que vão acontecendo nesse caminho. Desde um post no Instagram dizendo: quer te chamar minha aluna? Me chama no direct. Então, tem várias estratégias que vão acontecendo ao mesmo tempo. Legal. Fica difícil te dizer só uma. Se tu queria que eu simplificasse, não vou conseguir. Tá tudo bem. Eu quero a verdade, eu quero o que você faz. O objetivo aqui é a gente trazer essa visão do que você tá fazendo dentro do teu jogo e do teu negócio. Em relação à renovação, quais são as ações que vocês fazem para renovação de assinantes? Eu acho que a primeira ação de renovação é garantir que o aluno tenha resultado. É garantir que ele vai ter resultado com o que a gente está fazendo. Excelente. Então, por isso que eu me comprometo que as aulas sejam tão incríveis. Eu chamo as alunas que não estão acessando o app para dizer assim, vamos lá, vamos treinar, vamos dar um jeito. Então, quem está tendo resultado e está consumindo, naturalmente vai renovar. Não vou precisar fazer um esforço para fazer a pessoa renovar, só ela está tendo resultado e está consumindo o aplicativo. Legal. Então, eu invisto muito mais nas etapas de follow-up, de acompanhamento, para que a pessoa se mantenha ali treinando, porque daí eu já sei que ela vai renovar, ela não vai precisar fazer um esforço. Esse é o maior, eu acho que é o maior diferencial, sabe? Boa. É acompanhar que elas estão tendo resultado. Boa. E falando desse ponto de fazer com que as pessoas voltem, né? Ou incluir o teu aplicativo no dia a dia das pessoas. Tem alguma coisa que você faz especificamente
para poder incluir o aplicativo na rotina, incluir isso dentro da jornada diária, né? Porque a gente sabe que a questão do exercício físico já é um desafio por si só, né? Eu tô nesse jogo, você sabe que eu entrei nesse jogo, né, do exercício físico para sempre, né? Então, sem um deadline, né, cansei desse lance do deadline e entrei numa de, cara, vou fazer isso pra minha vida toda, e acabou, né? Isso é o que eu decidi pessoalmente, a gente inclusive compartilhou, conversamos sobre isso, né? E graças a Deus eu tô inclusive visualizando a realidade aqui, né? Emagrecimento acontecendo, né? Mais disposição, enfim, né? E beleza. Quando a gente tá nesse lugar, pô, isso é muito maneiro. Você tá num pico de adrenalina, você tá vendo o resultado acontecer e tudo mais. Eu acredito que vai chegar uma hora que isso vai dificultar. Vai chegar uma hora que o resultado vai ser menor, aí começa, né, a dar uma desanimada. E aí, cara, como que você faz isso pra juntar essas duas coisas? Que é o ânimo da pessoa em si, nós seres humanos, né, tendemos a ir pra esse lugar de, pô, não querer fazer ou não querer ir. E você ainda tem a barreira que é o fazer isso online, né? Então, tipo, cara, eu preciso ter a disciplina de ligar ali o aplicativo e estar presente e tal. O que você faz para ajudar essas pessoas? É como tu falou, né? O desafio de treinar nos tira demais do conforto. A gente precisa despender muita energia. Não é que nem sentar na frente da TV e ver um Netflix e consumir entretenimento. É fácil ter retenção no Netflix com entretenimento. É fácil ter retenção no YouTube com entretenimento. Canais de entretenimento que é fácil. Mas o treino é mais desafiador, faz parte, tem de energia para isso, né? Nosso cérebro procrastinador quer economizar energia. Vai acontecer. E aí, com isso, eu vou elaborando estratégias de ativação das pessoas e de retomar. Tem uma coisa que é fato para a grande maioria. As pessoas vão tropeçar. Não, as pessoas não mantêm uma super linearidade. Vai ter a semana que vai ser pior. Vai ter um tropeço, isso vai acontecer. E aí, com isso, as estratégias que eu tento, eu faço aulões para reengajar e chamar. Eu falo sobre mentalidade. Galera, vamos falar sobre ânimo. Tá sem ânimo? Vamos fazer uma live aqui só pra gente falar sobre ânimo, motivação e como a gente consegue criar isso. Como criar disciplina. Então, eu vou desde estratégias de alimentação, de treino, de biohacking, de mentalidade, vamos fazer assim, não pensa no perfeito, vamos só treinar amanhã. Depois a gente vê o resto, não complica. Então, eu entro com elementos de mentalidade muito forte para conseguir resgatar. O outro elemento que eu faço são desafios curtos. Primeiro, se eu dou uma boa entrega para a pessoa, ela tem os primeiros resultados logo que ela começa no aplicativo, isso já dá um fôlego. Porque se ela conquistou uma primeira vez e tropeçou depois, é mais fácil resgatar ela. Então, quando alguém começa, a gente faz tudo para fazer com que ela dê os primeiros passos e tenha os primeiros resultados, porque ela vê que é possível. Legal. Quando ela vê que é possível, ela já sentiu na pele que aquilo é dela. Tá, já é meu, já consegui. Então eu posso conseguir de novo. Isso é uma coisa importante. Por isso que a gente tem esse onboarding muito intenso. E tem um desafio que eu faço de 21 dias, e aí nesse desafio a pessoa tem um super resultado muito rápido, mas eu tô trabalhando elementos de mentalidade junto, eu falo sobre autossabotagem, gratidão, levo para espaços de meditação. Então eu crio todo um ambiente para não ser só o treino, não ser só o corpo, mas para ir tentando deixar lá, fazer uma reprogramação mental de verdade para que a pessoa permaneça. Que legal. Que legal. Muito bom, Kel. Essa perspectiva, né, de você ajudar no processo de reprogramação mental é muito poderoso, né? Eu faço, Pedro, nas aulas... Eu faço isso nas aulas gravadas, né? Eu trago esses elementos frequentemente. Mas nas aulas ao vivo, né, nas salas virtuais, é onde daí eu ponho tudo pra fora, assim, sobre isso, né? Porque aí eu termino, as pessoas treinam, e eu termino com elas, levando para um relaxamento de mindfulness. Sabe toda a parte de neurociência, assim, como o cérebro vai trabalhando para poder instalar uma máquina, reprogramar o cérebro? Sim. Eu vou fazendo etapa por etapa.
sabe? Muito bom. Leva para o relaxamento, faça um processo de hipnose, gratidão e valores. E aí, visualizar os benefícios do treino, no aspecto físico, emocional, espiritual, mental, de contribuição para o mundo. E eu vou instalando. Vamos lá. Galera, conecta com isso. Instalando agora em 1, 2, eu entro na... Entra na cabeça Entro da lá. pessoa. Entro na cabeça. Entro na cabeça. E eu não conheço essa maneira que eu fiz bem muito do meu desenvolvimento pessoal, né? Da minha busca, das minhas buscas. Então, o feedback que as alunas dão é tão incrível para mim, me alimenta de uma maneira tão bonita que... é incrível o feedback que elas dão, dizer assim, Raquel, eu consigo treinar, porque agora eu consigo visualizar que eu não preciso ter ânimo antes de começar a treinar, que eu tenho que visualizar o resultado depois. Muito bom isso, Pedro, não tem preço, sabe? Isso é muito não bom, tem preço, isso assim. é muito bom. Eu me sinto muito grata por ter a atenção dessas pessoas. E aí vem o efeito celebridade, né? Quando a gente tem esse efeito celebridade, isso não é pra vir pra vaidade, pro ego, não é pra vir. A gente se alimenta, a gente gosta de receber validação, reconhecimento, mas o efeito celebridade que a gente tem quando acontece nas redes sociais traz mais a responsabilidade de como eu vou acessar essas pessoas, porque elas têm a minha atenção. Então, eu me valho disso para transmitir o que tem de mais poderoso para fazer uma transformação na vida dessas pessoas. Isso é influência, sabe? né? Liderança, né? Você, na verdade, estabelece essa liderança e posiciona essa liderança de modo que isso possa realmente extrair o resultado que a pessoa precisa, né? Acho que esse é um dos fatores primordiais de alguém que lidera, né? E nesse caso, liderando uma comunidade, liderando uma galera em torno desse tópico e esse objetivo de ter uma vida melhor, uma vida saudável, né? E eu vejo uma coisa que é muito, muito forte, até ressaltando aqui um ponto que eu acho que é muito poderoso da sua parte e que gera isso também, que é essa questão da congruência, né? Que é um fator, inclusive, que nos conectou, né? Eu lembro que na vez que a gente começou a trabalhar juntos lá na consultoria, né? Um dos feedbacks, né, que vocês vieram primeiro para a mentoria, depois avançaram para a consultoria e para o Mentalidade Master. Vocês falaram assim, poxa, Pedro, a gente gosta de trabalhar com você porque a gente vê alguém que faz o que ensina, né? E não é nada de diferente. Você vê que esse foi um valor que nos conectou e que tem tudo a ver com o que vocês fazem, né? Você vive essa realidade. Você é esse modelo de comportamento na sua vida, no seu dia a dia, né? Você não fala, cara, vamos lá visualizar e tal, mas porque você prova isso, né? Quando você não tá com vontade de treinar, você vai lá e treina, porque eu já vi você falando, inclusive, isso, né? Até lá no Mentalidade Master, né? Num dos encontros, você saía, acordava mais cedo para treinar e chegava, né? Então, assim, eu acho que esse ponto também é um ponto que acaba contagiando, né? Porque não tem como, a pessoa, como é que você vai enrolar alguém que vive pra cima de mim? Não, cara, eu sei como é que você funciona, porque aqui, eu tô vivendo na pele aqui esse negócio, né, Kel? Como que essa questão mexe com você, ou como que isso é um fator que te puxa para mais responsabilidade? Fala um pouquinho sobre isso e esse seu valor aí da congruência e nesse aspecto. Não tem como a palavra pode até convencer as pessoas, mas o exemplo arrasta. E a palavra sem ação, ela fica vazia, né? Ela pode, até no primeiro momento, surtir algum efeito, mas isso não se perdura ao longo do tempo. A gente só convence as pessoas pelo exemplo que a gente vive. Porque quando a gente vive o exemplo, a gente é o exemplo do que está transmitindo para as pessoas, a gente sabe com muita profundidade o que as pessoas estão sentindo, porque a gente sentiu também. E aí, realmente, isso pode ajudar. Né? Como é que eu vou conseguir falar para as pessoas assim, cara, eu sei que tu nem sempre tá com vontade, tá tudo bem, tá? Eu também sinto isso. E eu vou te dizer como eu faço para lidar com isso. É muito mais fácil do que eu ficar fazendo uma gritaria, vamos lá, no pain, no gain. Quando tu vai profundamente, é mais fácil arrastar. O exemplo arrasta, Muito tem que ter bom. congruência entre Muito palavras, e ações e comportamento. Muito Que bom. foi como tu falou, que foi isso que nos conectou. Inclusive no modelo de negócio. Sim. Quando a gente tem um modelo de recorrência, a estrutura de gestão
É diferente de uma estrutura de gestão só de estratégia de lançamento. É verdade. Só de estratégia de perpétuo. É diferente. Não dá para eu querer reproduzir squads e times de lançamento para dentro do modelo de recorrência. Não é, são coisas diferentes. São abordagens diferentes. É tudo diferente. É como, vamos fazer um exemplo, o lançamento é correr 100 metros rasos. A recorrência é correr 42 quilômetros. Sim. O tipo de habilidade que precisa é diferente, o time é diferente. É diferente. E aí, O quantas jeito de vezes... lidar com a pessoa, né? Essa questão do apego ao cliente é importante, né? Eu falo pra galera, cara, você quer trabalhar com recorrência, você tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, meu filho, nem começa. É verdade. Não tem como, Tem que né? gostar de querer transformar a vida das pessoas e querer continuar dando resultado na vida delas. É isso. Senão Porque não vai adianta. precisar de um esforço. É que nem criar filho, né? É É que nem verdade. criar filho. É o esforço e a dedicação que tu tem que colocar na entrega emocional da pro teu filho. Sim, Tudo. É pro resto da vida. Não é uma vez, né? muito bom, muito bom. Então, por essa razão, tá junto contigo no Mentalidade Master e nesse modelo de recorrência, traz conforto, sabe? Diz assim, eu tô num lugar que Eles me entendem, né, cara? eles me entendem, que é a mesma... É o mesmo modelo de gestão. Quando eu for falar de vendas, é o mesmo jeito que o meu time vai trabalhar. Quando eu for falar de sucesso do cliente, é do mesmo jeito que o meu time vai trabalhar. E quando a gente está em espaços que só falam de lançamento, ou até de perpétuo, porque o perpétuo está vendendo muita coisa ao mesmo tempo, também estratégia de marketing diferente, um monte de coisa diferente. Sim, Então, faz diferença, sim. muito bom. Escolher o esporte certo, tá junto com as pessoas que praticam o mesmo esporte. Muito bom, muito bom. Recorrência é basquete, é basquete. Ô, Kel, a gente tá caminhando aqui pro final, eu quero ouvir suas considerações finais, mas eu queria antes que você desse um conselho para aquele profissional que está ali do outro lado. A gente tem do outro lado aqui um profissional que ele é um bom profissional na sua área. Ele detém um conhecimento, ele vê, inclusive, oportunidades dentro do mercado digital, né? Ele está aqui escutando a gente, acompanha a gente, só que ele está naquele momento em que ele está flertando com o digital. Sabe? Ele não sabe muito bem o formato que ele vai fazer, ele não sabe muito bem como estruturar as coisas. Qual conselho você daria para essa pessoa que está nesse tempo de flerte com o mercado digital, mas que ainda não deu o passo? Esvaziar o copo para se abrir para novos conhecimentos. E entender que se deseja dar esse passo, precisa adquirir habilidades que ainda não tem. E que no momento de adquirir essas novas habilidades, vai ser desconfortável. Pode até piorar antes de melhorar. Porque todas as vezes que a gente está aprendendo algo novo, que a gente não está dominando, a gente se esforça muito mais, passa um trabalhinho no início, mas quando a gente tem clareza de quais são essas habilidades que a gente tem que desenvolver e de onde deseja chegar, o caminho se torna mais fácil, porque tem um objetivo, né? Não é um sofrimento à toa. Então, precisa esvaziar o copo dos conhecimentos que tem até então para conseguir... É quase como pensar a MFM, água e vinho. Precisa estar aberto para esvaziar o copo da maneira que aprendeu até hoje. Não. Esvaziar o copo do mundo acadêmico, porque a gente vem do mundo acadêmico com muitos vícios. Com muitos vícios. Vícios egóicos, de vaidade, de que se eu não falar flexionar e falar dobrar, eu tô falando do jeito errado. A pessoa tem que escutar flexionar, porque flexionar é o jeito certo de falar, abduzir, a mitocôndria, o ATP-CP. A pessoa que tá na nossa frente não entende nada, dependendo do nicho que eu tô falando. Então, tem que aprender como se comunicar, tem que querer esvaziar o copo. Baixar as barreiras egóicas, sabe? De proteção de tudo que viu na faculdade, para realmente aprender novas habilidades para poder dar esse passo. Para mim foi assim.
Eu precisei esvaziar o copinho do mundo acadêmico para conseguir adquirir novas habilidades para poder dar esse passo digital. Muito bom, Kel. Kel, a gente está chegando no fim do nosso podcast aqui. E eu quero... Uma coisa, Pedro, complementando isso. Além disso que eu estou falando, a gente precisa seguir pessoas que já trilharam esse caminho. Escolher mentores que já trilharam o caminho e que são skin in the game, né? Que põem a pele, são exemplo do que vivem. Então, além de eu querer esvaziar meu copo, eu preciso, para adquirir novas habilidades, eu preciso estar perto de pessoas que já estejam na direção, ou já conquistaram o que eu desejo conquistar, e de uma maneira permanente ao longo do tempo, e de preferência com valores, né, e muito bem fundamentado em valores. Que pelo menos é o que eu busco, né, é o jeito que eu busco. Eu acho que é sólido e permanente pro resto da vida. Então, estar perto de pessoas que são melhores do que a gente, naquilo que a gente deseja, é um passo fundamental. Certeza que eu não estaria onde eu estou hoje se ao longo dessa jornada eu não tivesse passado por pessoas que elevaram a minha média e eu aprendi junto com elas. Então, ter alguém é fundamental. Que legal. E Kel, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse o seguinte. Eu gosto sempre de uma frase, eu vi uma vez o Tim Ferriss, num dos shows dele, fazendo essa pergunta. E para algumas pessoas eu gosto de fazer essa pergunta, principalmente quem tem essa questão da causa muito envolvido. Então, para finalizar, eu queria que você respondesse essa para mim, que é o seguinte. Se você tivesse a oportunidade de estampar uma frase em um outdoor, em que todas as pessoas do mundo tivessem a chance de ver o que está escrito nessa frase, qual frase você estamparia nesse outdoor? Me pegou desprevenido, agora não estou nem eu pensar nessa frase, né? é de propósito. Sempre que eu autografo o meu livro, eu coloco uma frase que é o seguinte: mude a si mesmo e todo o mundo mudará ao seu redor. Uau. Então, todas as vezes que a gente... Acho que a frase está falando por si, né? Se eu mudo o meu mundo, tudo à minha volta vai mudar junto. É uma maneira de se responsabilizar pelas coisas que acontecem e contribuir para que o mundo seja diferente. Animal. Muito bom. Mude a si mesmo, que todo mundo mudará ao seu redor. Excelente. Excelente. Maravilhoso, Kel. Kel, muito obrigado pelo seu tempo. Se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz aí para te encontrar nas redes sociais? Conectar com Meu você? Meu nome, Raquel Quartiero. Quartiero muito difícil. Põe Raquel o quê? RQX, barriga de sonho, que já fica fácil de... Vai aparecer, né? Vai mole aparecer, né? Vai aparecer. Muito bom, Raquel. Obrigado, Kel. Obrigado pelo seu tempo, tá bom? E pra gente finalizar esse podcast, eu quero que você que tá assistindo a gente, cara, tira uma foto da tela, tira um print dessa tela e marca a gente lá, né, no Instagram, @PHMQuintanilha, @RaquelQuartiero, e comenta lá com a gente, fala com a gente lá o que você achou mais legal aí desse episódio, o que te marcou, o que foi, né, que te impactou dessa conversa aqui. E eu quero também te convocar a enviar esse podcast aí para pelo menos 5 amigos, se você gostou. E se você não gostou, envia para 5 inimigos, tá bom? Mas manda isso daí, espalha essa mensagem para mais gente, beleza? Muito bom.